Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. E como sempre fazemos, uma leitura para a nossa harmonização do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico. Nas palavras: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Tiago 5,9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por mais essa oportunidade bendita, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui e nos inspira na noite de hoje, toda paz, toda serenidade, todo equilíbrio e toda sabedoria. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecemos igualmente pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Te agradecemos pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma paz, as mesmas energias balsâmicas que rogamos para nós outros, recai igualmente sobre cada um desses irmãos. Te rogamos ainda, Pai, que derrame sobre esses irmãos da pátria espiritual, que aqui com a vossa permissão comparecem na noite de hoje, toda a paz, toda a serenidade, todo equilíbrio, que eles possam aprender conosco sobre as vossas lições morais deixadas. E te rogamos, como pedidos que somos, permita os benfeitores espirituais visitem a todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, nos presídios, nos asilos, perambulando pelas ruas em estado de drogadição, nos hospitais geriátricos, enfim, Pai, onde uma alma estiver angustiada, sofrida, que a vossa paz, a vossa misericórdia possa alcançá-los. De igual forma, rogamos a nossa Mãe Maria possa visitar nesse instante todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles os bálsamos do refazimento moral e espiritual, que eles recebam as nossas vibrações de afeto, de carinho, de ternura, se sintam fortalecidos e que em breve possam estar juntos de nós novamente. Com a oração que o Senhor nos ensinastes, iniciamos o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, mas na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça,
porque é deles o reino dos céus. Mateus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então o Evangelho, na noite de hoje, vem nos falar da justiça das aflições. E o próprio Cristo já havia nos dito: no mundo só tereis aflições. Por que no mundo nós só teríamos aflições? Porque nós somos espíritos endividados com as leis de Deus. Somos espíritos que estamos neste plano de provas e expiações chamado Terra, exatamente para que nós possamos reparar, resgatar e expiar todas as faltas que tenhamos cometidos em vidas passadas para com os nossos semelhantes. Então, quando nós nos deparamos com as aflições, com as angústias, com as dores que nos alcançam, seja pelas perdas de entes queridos, sejam pela perda de objetos que amávamos, seja pelas dores físicas, pelas doenças, tudo tem uma razão de ser. Não caia uma folha de uma árvore sendo que não seja feita a vontade do Pai. E nós vamos ver mais adiante ainda neste capítulo, nos nossos próximos encontros, que se as dores que nos alcançam não são desta presente encarnação, com toda certeza são das encarnações passadas. Por isso nós nos encontramos neste plano, como Kardec nos ensina, que é ao mesmo tempo uma escola, é uma oficina, é um presídio e é um hospital. Estamos aqui exatamente para aprendermos uns com os outros. Estamos aqui nessa escola para nos evoluir, nesse presídio para pagar as nossas penas, para pagar aquilo que nós fizemos de equivocado em vidas passadas, e neste hospital para que nós possamos curar o nosso espírito, nos despindo de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda avareza, de toda cupidez, de todas as más inclinações, como nos ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro cristão, reconhece o verdadeiro espírita
pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações. E é exatamente por isso que muitas das vezes estas aflições nos alcançam. Mas grande parte dela nós vamos ver que são causadas pela nossa incúria, pela nossa imprevidência, pela nossa insensatez. Porque se nós pensássemos no nosso semelhante, se nós pensássemos em nós agiríamos com mais serenidade, com mais sobriedade, com mais equilíbrio, sensatez e erraríamos menos. Então, por isso que o Cristo nos ensina que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente se ama, nós não cometemos esses desvarios, nós não cometemos esses percalços que muitas das vezes nós percorremos e cometemos, causando a nós mesmos os dessabores da nossa existência. Então nós temos que estar preparados, como nos fala o Evangelho. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então tudo que nos acontece, fomos nós mesmos que procuramos. Basta que a gente pare para pensar. Se não é dessa existência, são de existências passadas, mas pela benesse do Criador, com a nossa reencarnação, a gente esquece os males que nós cometemos no passado. Via de regra, alguns flashes nos alcançam para nos chamar a atenção, para nos chamar de volta aos trilhos. E a dor, como nos falava o Chico, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque quando tudo está maravilhoso, quando tudo está em paz, a gente até esquece de Deus. A gente até esquece de agradecer pelas bênçãos que recebemos dioturnamente por parte desse nosso Pai misericordioso, esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Então que nós possamos realmente ter fé no futuro, que nós possamos acreditar que todo o bem que praticarmos nessa presente existência, nas nossas próximas existências, esse bem, essa caridade, essas virtudes alcançadas serão o nosso advogado, serão as benesses que nós traremos para conosco numa existência que será tão mais salutar, menos dores, quanto ao bem que nós tivemos praticado nessa presente existência. Então que nós possamos rogar a Deus, nós possamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos, mas principalmente por permitir que a espiritualidade maior sempre esteja nos auxiliando, ditando mensagens para o nosso aprendizado, daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós devemos evitar, para que ao partirmos deste plano, possamos nos deparar na pátria espiritual envoltos em paz, harmonia e serenidade. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita do aprendizado, agradecidos a Jesus pelos exemplos, pelas lições morais deixadas a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Gratidão, Pai. Gratidão por permitir tantos irmãos da pátria espiritual aqui conosco na noite de hoje, para aprendermos um pouco mais e evoluirmos sempre. Gratidão pelo dom da vida e na certeza de mais uma semana, envoltos em muita paz, equilíbrio e serenidade, te rogamos, derrame cada vez mais luz sobre esses espíritos amigos, esses benfeitores espirituais que nos auxiliam, velam por nós, pelo nosso lar, da nossa vizinhança, da nossa quadra, nos trazendo o equilíbrio necessário para os embates do nosso dia a dia. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade, com a oração de Maria, pedimos para dar por encerrado o nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade bendita.